Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos tratando desse assunto sobre línguas, uma doutrina importante. Existe uma aí que foi expandida aí de uma maneira. Um dos meus livros foi sobre línguas estranhas. Essa edição já até esgotou, não tem mais. E o outro livro foi o batismo bíblico, que eu vou tratar depois sobre o batismo no Espírito Santo. Qual é a doutrina do batismo no Espírito Santo? Muito importante também para nós nos dias atuais. Nós chegamos aqui hoje no verso 46. Vamos só revisar o que nós vimos até aqui. Cornélio era um homem temente a Deus. Ele fazia muitas esmolas e orava de contínuo, a Bíblia diz. Essas orações chegou até Deus. O anjo veio e falou com Cornélio. Vai até a cidade de Jope, procura um homem chamado Pedro e ele vai dizer o que você deve fazer. Cornélio enviou 3 homens até a cidade de Jope. Antes desses 3 homens encontrar com Pedro, Pedro subiu a orar. E o texto diz que quando estava preparando o almoço, que ele estava com fome, ele teve uma visão, um estado de êxtase, foi um arrebatamento de sentidos. O texto da palavra de Deus diz. E ali ele viu aquela visão, aquele material descendo dos céus. E naquele pano haviam animais quadrúpedes, répteis, imundos e comuns. E uma voz que disse, mata e come, Pedro. Pedro disse, Senhor, eu não posso. Eu nunca comi nada imundo ou comum. E Deus disse, como é que você está dizendo que é imundo ou comum aquilo que eu purifiquei? E o texto diz que por 3 vezes aquela voz, e se retirou aquele pano e sumiu. Naquele instante chegaram os 3 homens, e o texto diz que Pedro, duvidando daquela visão que tinha visto, os homens bateram e perguntaram, é aqui que mora Pedro? E ele diz, o texto bíblico diz que Pedro deveria segui-los e não duvidar. Pedro recebeu aqueles homens na sua casa. Passaram ali aquela noite, Pedro perguntou o porquê. E eles explicaram tudo o que aconteceu com Cornélio, que o anjo conversou com ele, falou com ele, deveria procurar Pedro. No dia seguinte eles foram, só que um grupo de judeus lá de Jope acompanharam Pedro. 3 homens que foram enviados por Cornélio, agora um grupo de judeus volta. Quando Pedro se encontra com Cornélio, Cornélio se prostrou. E Pedro diz, não faça isso. Pedro foi adentrando na sua casa e ele disse, tu sabes que um homem judeu não pode entrar na casa de um homem gentil. Tu sabes disso, mas Deus me falou para não chamar de imundo. Mas o homem, e eu não faço mais isso. Pedro aprendeu a lição com aquele lençol. E aí Pedro adentrou e Cornélio tinha convidado muita gente, gentios. E todos estavam ali. E Pedro perguntou, diga Cornélio, por que estou aqui? Aí Cornélio explicou tudo novamente que tinha acontecido. Toda a história do anjo que falou com ele que deveria procurar Pedro. E aí Cornélio disse, então mandei te buscar e graças a Deus que você veio. Agora diga qual é a mensagem de Deus. Aí do versículo de número 35 até o 43, Pedro dá um sermão profundo. No 44 e 45 aconteceu que o Espírito Santo caiu sobre todos. E agora Pedro diz, veja que Deus não faz mais acepção de pessoas, que Deus maravilhoso. E ele viu o que estava acontecendo. E os fiéis da circuncisão ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu. Agora veja o verso 46. O mesmo que aconteceu em Atos 2, acontece aqui em Atos 46. Porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Eles agora, os judeus, estavam vendo que aquele poder extra que veio em Atos 2 também veio sobre os gentios. Nós vamos ver nas próximas, em Coríntios, depois, que esses dons se cessaram, cerrou, acabou. Mas agora ele também estava sobre os gentios. E eles ficaram maravilhados, porque era só judeu que tinha essa bênção. Não, Deus não faz acepção, judeu e gentio. Verso de número 47. Respondeu então Pedro, olha só, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo?
Pode alguém recusar o batismo a esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? O judeu nunca iria aceitar o batismo de um gentil. Nunca. A não ser que Deus mostrasse a Pedro o que ele mostrou. E aqueles 6 judeus tivessem como testemunhas. E agora eles vão testemunhar lá para os apóstolos, lá em Jerusalém, que é o capítulo 11. Não terminou o assunto ainda não. Verso de número 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhes que ficasse com eles por alguns dias. Eles pediram que Pedro continuasse ensinando por alguns dias. Você tem esse desejo de aprender mais da verdade, da palavra de Deus? Você tem esse desejo de se alimentar desse material fantástico que é a Bíblia? Você tem esse desejo de absorver mais conhecimento? Eles pediram que Pedro permanecesse mais alguns dias, não só Pedro, os demais judeus que estavam juntos. Só que Pedro precisava voltar, não a Jope, mas a Jerusalém agora para provar aos apóstolos que aquilo também poderia acontecer com os gentios. O milagre deles testemunhar e poder pregar e as pessoas que não falavam o mesmo idioma entenderem. Isso que aconteceu. Nada de mistério, nada de coisas estranhas. Em momento algum você viu falar estranho aqui, ó. Nem em Atos 2, nem em Atos 10, nem em Atos 11. Não tem. Só vai surgir isso em Corinto e vamos mostrar o porquê lá em Corinto. Então cuidado. Não deixe que nada estranho te incomode. Não deixe que nada estranho mude aquilo que não é estranho na palavra de Deus. Aquilo que é belo e perfeito. A palavra de Deus não é difícil se dependermos do Espírito Santo. Cuidado com o ensino de homens. Eles podem te enganar. E o diabo, ele é astuto, perito na lei do engano. Que Deus abençoe você, sua família, seu lar, seus estudos, seu trabalho. Que a bênção de Deus esteja sobre todos que residem contigo. Vamos orar nesse instante. Obrigado a Deus por este momento. Obrigado pela tua preciosa palavra. A Bíblia explica a Bíblia. Ó Deus, quando se isola um verso, cria-se uma doutrina falsa. Abençoa as pessoas que assistem e ouvem, ó Deus. Derrama uma bênção especial sobre cada um. Resolve, ó Deus, os problemas, as aflições físicas, financeiras, as aflições, ó Deus, psicológicas. Abençoa cada um. Vivemos num mundo mau. Livra, ó Deus, destas enfermidades. E que, ó Deus, essas pessoas possam divulgar estas mensagens e que elas possam chegar até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.